Lembrando de fases da minha vida, é que eu começo a pensar. Eu tirava leite de poste, como a gente diz na gíria. Comecei a estudar cedo, com 16 anos, nem 17 tinha. Eu era teosofista. Eu estudava essa religião. Tanto que eu dava palestras sobre a vida. Mas aí você pensa, com 16 anos, estudar a vida pra quê? Que eu queria me libertar. Eu queria me liberar. Eu era uma pessoa muito condicionada com a família, com a sociedade, com tudo. Aquilo era um arcabouço de ferro pra mim. E a juventude é uma busca de caminho, né? E eu buscava a arte, o esporte, convivência com pessoas de cabeça. Eu comecei a me interessar por política aqui em Santos. Eu participei de tudo quanto era problema daqui e deste país. Quando eu assumi o cargo de deputado estadual, eles disseram, vem pra cá mais uma flor, porque já tinha uma mulher lá, né? Mas aí depois eles completaram, cuidado que essa flor aí tem espinho. Vai vendo como eu era. Depois de anos, acho pouco dizer que eu fui feminista. O caso da liberação do aborto na Argentina foi muito importante. Foi importante para a América Latina, porque o aborto é uma realidade. É uma realidade na vida de mulheres de todos os credos e classes sociais. Mas não basta só lutar por isso, entende? Porque dentro de uma nova percepção, a mulher tem de participar de muitas outras lutas. Exemplo, homem e mulher na democracia. Essa democracia é denominada representativa, mas os excluídos não se sentem representados. Bom dia. Por falar em representatividade, uma notícia me deixou feliz no meio desse desastre que eu tô vendo por aqui. Uma mulher negra, transexual, Duda Salabert. Ela foi a mais votada, a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Muito bom, muito bom. Mas isso ainda está longe de ser uma democracia. Eu queria falar mais uma coisa importante para vocês. Tem um livro que se chama Mulheres do Exílio. Podem procurar, Mulheres do Exílio, Zuleika Lambert, eu mesma. Se bem que grande parte dos meus livros foi queimado na ditadura, na era Vargas, mas isso não vem ao caso agora. Nesse livro, eu dizia que eu me sentia como um laboratório. Um laboratório gerando ideias era uma coisa. E é isso que eu quero falar para vocês. Essa energia que vocês trazem vem de outras épocas, acumulada. Essa consciência coletiva tem um valor descomunal. Você não é uma tábua rasa, não é. O mundo precisa da sua energia. O mundo precisa de pessoas vivas falando. Vivas como vocês. Minha vida foi assim. Eu não pregava da minha boca nada das coisas que não têm realidade. Eu estou andando pelas ruas dessa cidade, conversando com algumas pessoas. Mas o que me encanta mais, que neste momento está chamando mais a minha atenção, é o céu. O sol, ele tá um pouco tímido, tá dando um pouquinho as caras.
mas o Porto de Santos. As nuvens carregadas me faz pensar. Eu questiono, será que hoje vai chover? Eu lanço esse questionamento porque eu quero presenciar se essas gotículas ainda possuem uma característica muito importante para essa cidade. Muito importante para minha carreira. A conscientização. Vocês conhecem os canais de Santos? Os canais que cortam a cidade? Canal 1, Canal 2, o Canal 3, que tem como objetivo canalizar as águas fluviais. Essas águas fluviais, as águas que caem das chuvas, que muito em breve irá cair. Vocês sabem se os canais, eles transbordam? O que está acontecendo hoje em dia com os canais? Eles são igual o rio Tietê? É uma privada que está prestes a explodir a qualquer momento? É igual Sabuó, Nossa Senhora de Fátima, Entrada de Santos, que nessas pessoas, pelas ruas que eu estou perambulando, estão contatando até a minha pessoa? Muito prazer. O meu nome é Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista e urbanista. Foi assim que eu cheguei aqui em Santos, bem na transição do finalzinho do século XIX para o início do século XX, junto com meu amigo Guilherme Álvaro. Vocês conhecem o Guilherme Álvaro? Um médico muito renomado. Juntos, nós resolvemos as calamidades de Santos. Era a calamidade de saúde pública. Santos, eles não tinham trabalho, não tinha tratamento de esgoto, de saneamento básico. É bonito observar o porto, os navios entrando e saindo. Mas o que reergueu Santos, o que reergueu o porto, foi o saneamento básico. Santos, sem saneamento básico, na época colonial, os córregos, os rios, eles explodiam. Não tinha investimento mais no porto, o porto estava falindo. Eram epidemias, as pessoas, elas tinham diarreia. Isso começou a se alastrar. Foi para a capital, foi para o interior. É um pouco parecido com esse Covid-19, essas máscaras que vocês estão usando. E é nessas andanças que eu fiquei sabendo sobre as palafitas. É uma área completamente sem saneamento básico. As palafitas é um resultado de um Santos sem saneamento básico. É resultado de sanitaristas contemporâneos que não conseguiram resolver as calamidades que eu resolvi aqui no início da década de 20. As palafitas está quase se aproximando com a Rocinha no Rio de Janeiro. Como que os meus feitos, eu tenho uma estátua aqui na cidade, não corroborou com o restante de Santos de 2021. Eu preciso ir, já está dando o meu horário, o sol ele está aparecendo um pouquinho mais, mas em breve vai chover. Eu preciso ver como está a situação nas palafitas. Não adianta ficar se preocupando muito em jogar as nossas vidas para esses sanitaristas contemporâneos, que não atrela a ciência ao saber, ao fazer da dignidade humana. Meus senhores, minhas senhoras, com a vossa licença. Ei, cuidado com esse automóvel! Que trânsito mais maluco. Vou te mandar pro xeridó pra uma conduta volante, hein? Perdoe-me. Detesto inadimplências. Bom, deixe-me lhes apresentar. Eu sou o delegado Ferreira da Rosa. Sim, eu mesmo. O mesmo responsável pelo caso de Maria Féa, o crime da mala. Deixe-me lhes contar.
Era uma tarde linda de domingo de 1926, ou melhor, de 28, no Porto de Santos. Já estava tudo quase pronto para um navio passageiro, um tipo Titanic, deixar o Brasil rumo à Europa. Como delegado de Santos, tenho orgulho em dizer que levei menos de 24 horas para desvendar e solucionar o crime. Diferente dos dias de hoje. Afinal, quem mandou matar Marielle Franco? Ao chegar na área portuária, exatamente ao armazém 014, me deparei com um cheiro fétido. E muito eram os curiosos acerca da mala. E ao abrirmos a mala em questão, me deparei com um corpo feminino, que a autópsia depois revelava ter sido morta por asfixia. E que teve seu pescoço e braços quebrados. E suas pernas serradas para caber na mala. Isso tudo já não seria cruel o suficiente para mim? Se a autópsia também não revelasse que ela estava grávida de 6 meses. Pura crueldade. Devo ressaltar aqui que a imprensa foi primordial na época. Se atentaram aos fatos, se eximindo de quaisquer posição ou julgamento. Não era como no tempo de hoje. Não se haviam fake news. As pistas me levaram até a casa de Giuseppe Pistone. Mas claro que não o encontramos. Quando localizamos naquela mesma tarde, na casa de um amigo, não apresentou resistência. Já se pôs a esclarecer que não queria matar sua esposa e que foi um acidente e que sentia muito por Mariuska. Mas as pistas levaram a mim, delegado Ferreira da Rosa, ao crime que foi condenado a 31 anos de prisão. Giuseppe só sai antes disso da cadeia por um decreto de Getúlio Vargas, em 1944. E em 49 casou-se novamente com uma moça que conhecera no presídio. Antes que julguem a moça, devemos lembrar que ele era muito bom de lábio e que havia se apegado numa mentira para si, que era a questão do falso adultério que ele espalhava aos 4 cantos do mundo que Maria havia feito. E ele morre aos 62 anos de idade do coração. E ao tirar o seu corpo da cama, embaixo do seu travesseiro, havia a foto de seu casamento com Maria Fé. Ele carregara, até o último instante, esta forte lembrança de quando fora feliz. Mas certamente eu não vi aqui dar ênfase ao agressor e criminoso, e nem tampouco ressaltar meu grande feito e elucidar tamanha bárbara. Mas venho, em meio a uma pandemia, aqui, em 2021, para questionar por que casos como esses continuam a acontecer? A cada 2 minutos, uma mulher apanha do marido, namorado e ex-companheiro, e talvez vocês não queiram ver, mas essa pandemia traz consigo aumento significativo da violência contra a mulher, no Brasil e no mundo inteiro. Banalizam a vida e normalizam crimes violentos contra a mulher. Absurdo. Olá, eu sou Patrícia Heder Galvão, mas muitos vão me conhecer como Pagu. Eu fui militante comunista, fui feminista, uma mulher à frente do meu tempo. Eu lutei pela democracia, pela justiça social, pela justiça política, pela justiça dos trabalhadores. Inclusive, em uma dessas praças, eu participei de uma das revoluções. E eu fui presa e torturada por causa disso. Porque na época a gente não podia falar, a gente não podia ir às ruas. Hoje vocês podem. E não tinha como esconder. Eu fui considerada a primeira mulher a ser presa por motivos claramente políticos. Porque não tinha como esconder aquela merda, não. Foi por causa disso. Em pensar que muitos só lembram de mim por causa dos meus relacionamentos amorosos, por causa do meu comportamento que era considerado extravagante demais pelos tradicionalistas da época. É foda.
Mas ao menos hoje alguns de vocês lembram-se de mim pelo que eu realmente fui. Lembram-se da minha história, dos meus motivos, da minha luta. Acredita que em minha época eu acreditava que todas essas cicatrizes sociais, esses problemas nessa fétida sociedade de moral frágil, tudo isso seriam apenas lembranças do passado, seriam apenas lições do passado. Que vocês não repetiriam os mesmos erros. Mas eu chego aqui hoje e vejo que se repetem os mesmos erros. Vocês não mudaram muita coisa. Vocês continuam iguais os bocós que eu conheci em minha época. Todos esses problemas que rondam a sociedade de vocês são consequência desses antiéticos que vocês põem no poder, que estão no poder. Simplesmente porque é mais importante tornar cada vez mais a sociedade uma redoma da elitezinha egoísta que agrada os seus podres preconceitos, a querer alguém que ajude a sociedade como um todo, que pense no futuro das próximas gerações. Seus babacas! Vocês param para pensar essas questões com as suas próprias mentes? Ou vocês só se deixam levar pela consciência alheia? Em pensar que já me colocaram como tendo uma fé ingênua. Por lutar. Mas nada tira da minha cabeça que a gente só pode mudar essa enxurrada estúpida com ação interna. Buscando arte, literatura, informações verdadeiras. Não essa merda dessas fake news que tem hoje. E a partir daí unir-se ao coletivo e criar um mundo melhor. Não pra mim, não pra você, pra todos. Apesar de fama de porra louca, esse sempre foi o meu objetivo. Criar alternativa para não restar apenas a aceitação de uma vida infeliz. E é por isso que eu permaneço viva mesmo não estando. As minhas cicatrizes jamais apagaram e não apagarão quem eu sou. As suas vão apagar quem você é. Você quer comprar um livro? Eu prometo morrer logo, que é pra valorizar. Queiro. Me chamavam de escritor maldito. Mas aí os mesmos malditos transformaram o Queiro num projeto para adolescente aprender a fazer cinema. Esse livro... o meu livro mais sujo. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a esse mundo, do mundo dos mortos, coloquei os pés aqui, eu fui até o canal 6. Cheguei lá, me debrucei na mureta, olhei pro mar e pensei. Jogaram as minhas cinzas aqui. O quanto de peixe que morreu por causa disso não tá escrito. No passado, Plínio Marcos lutava contra a censura. No presente, Plínio Marcos luta contra a Sociedade Protetora dos Animais. Por falar em censura, tem uma crise no teatro brasileiro, eu já venho falando disso há muito tempo. Uma crise de elitização, uma crise com a mídia. Diziam que eu odiava a mídia, que eu era inimigo da mídia. Isso é mentira. Eu nunca fui inimigo da mídia. O que eu fazia era ser inimigo da censura. Porque a mídia é uma forma de censura. A mídia só exibe o que é interessante para as elites. O nosso teatro, o teatro alternativo, o teatro marginal, que é como eles falavam, não tinha nenhuma cobertura da mídia. A gente tentava um espetáculo e 10 pessoas apareciam para comprar o espetáculo, para comprar ingresso. Agora, se vem um Melhores do Mundo aqui, se vem um Thiago Ventura, se vem aquele assim, o Paulo Gustavo, se vem aqui, vocês vão pagar 80 cruzeiros, 100 cruzeiros. Ninguém reclama do preço, não. Ninguém reclama do preço. Agora, se uma Renata Zanetta vem aqui no Teatro do Sesc para fazer um Guarnieri a 5 cruzeiros, você acha caro?
Você acha que não deve pagar, que deve ser gratuito? Acontece que o artista não vive de vento, não. Não é porque a gente coloca a leveza no palco que a gente precisa viver de vento, que a gente se alimenta de vento. Precisa pôr comida na mesa. O artista nesse país se fode o tempo todo. Acontece que um auxílio emergencial de 300 cruzeiros é ridículo. É uma coisa que coloca a nossa condição de artista na ralé, na sarjeta. Enquanto político leva toda essa fatia do bolo e a mídia ajuda, a mídia coíbe, protege. Você sabe quanto custa um bloquinho assim para fazer propaganda no jornal? É muito caro. Um bloquinho desse tamanho é muito caro. Não tem condição alguma. Como eu, um artista alternativo, um artista marginal, vou conseguir levar a minha arte para frente? Agora, se vem uma Cláudia Raia, uma mulher belíssima, uma mulher, uma magnificência atuando, uma deidade no palco, se ela vem para Santos, você vai. E aí a mídia cobre a peça dela por 6 meses, 1 ano. Acontece que se vai o Plínio Marcos fazer uma peça, não se cobre nem a primeira semana. Eu fecho, e aí o jornalista vem me procurar. O seu Plínio Marcos, você quer dar uma entrevista? 1 semana depois que a peça acabou. Como é que eu vou dar entrevista disso? Como é que eu vou atrair gente para dentro do teatro? O teatro precisa ser ocupado. O teatro é um espaço de resistência. É um espaço que cada vez mais fica vazio. E agora com esse Covid, os espaços estão cada vez mais vazios. Quando a gente voltar, quando puder fazer espetáculo, você vai voltar pro teatro, você vai ocupar as salas, as cadeiras, vai comprar o ingresso, vai colocar o artista alternativo no palco, ou vai só pagar para ator global e enriquecer ainda mais e aumentar a fortuna? Quando eu cheguei no Brasil, a fome e a desigualdade social assolavam o país. Não que hoje não seja muito diferente, claro. Santos parecia... Não, Santos sempre pareceu 2 cidades. O poder público sempre esquece a periferia. O serviço público nunca me surpreendeu, só me entristeceu. E foi por isso que eu abandonei, sim, a minha carreira artística. E olhei para ajudar o próximo. Eu sei. Cada espírito deve chegar na Terra, viver em plenitude e seguir a luz. Mas me pego pensando, como será o karma dos péssimos políticos, hein? Como descansa aqueles que tanto dividem essa cidade entre lado A e lado B? Para ajudar o próximo, não precisa de religião. Mas foi a minha fé que me ajudou quando fundei a Casa dos Pobres, pensando nos sofrimentos alheios que ainda existe até hoje. Voltando hoje em dia, eu fico feliz com o meu legado. A minha casa espírita entrega comida de forma gratuita, desde 94, sem parar. Mas olhando para mais de 100 mil pessoas morando na rua, vulneráveis ao Covid, me entristece. Você, tu sabe quantos moradores de rua receberam o auxílio emergencial? Só aqui em Santos tem 868 necessitados na rua. Muitos reclamaram do valor do auxílio. Por ser baixo, realmente é. Mas será que quem realmente precisa recebeu esse auxílio?
Todo município deveria ter uma força-tarefa permanente e específica por assistentes sociais, psicólogos, policiais sensíveis a esse quadro social. O próprio Ministério Público e o Judiciário podem minimizar a situação. Mas não vamos cruzar os nossos braços. Vamos cobrar, vamos já ajudar como cada um pode. Por fim, muitas pessoas vivem nessa situação porque estão há muitos anos e não há abrigo ou oportunidade. Vem conhecer a minha casa. Eu sei que você pode ajudar. Eu tô indo. Lá, na Casa dos Pobres. Eu que fundei. Vê se aparece. Maria Máxima, Rua Brás Cubas, 289. Tá olhando? Pode olhar, só não morde, viu? Ai, ai, Santos é linda. Eu lembro como se fosse ontem. Da buzina dos carros, eu não me intimidava. Do meu caminho até a praia, dos rapazes jogando vôlei na areia. Ah, os rapazes. Aquilo sim era vida de verdade. Na minha época, os rapazes só se faziam de tímidos. Só Deus sabe quantos e quais deles eu namorei. Aqui, nos anos 70, os rapazes não escondiam a paixão. Eles sabiam viver. Por mais que fosse em segredo. Ué, fazer o quê? Nem todos têm o privilégio de se conhecer como eu tive. Muitos preferem se esconder atrás de cintos, gravatas, fardas, essas coisas. Graças a Deus eu nunca precisei dessas correntes. Amém. Sabe, parece que essa confusão entre desejo e ódio virou moda hoje em dia. É assim que eles amam. Eles amam a nossa liberdade, mas também a condenam. Olha só o que me aconteceu. Eu não tenho vergonha de ter morrido por ser quem eu fui. Não tenho vergonha de ter morrido por amor. Eu tenho vergonha de ter amado a morte. De ter sido traída. Meu próprio namorado, com quem eu vivi os melhores momentos da minha vida, por covardia me tirou a vida. E eu lamento. Eu lamento por ele. Eu lamento por eles. Quem sabe que os próximos anos nos trariam? Talvez filhos? Filhas. Acolhidas, porque muitas precisam de casa. Eu gosto de acreditar que eu teria feito algo por ela se estivesse viva. Mas eu ainda tô viva. Os meus direitos, pelo menos, sim. Eles só mudam de endereço. O direito de ser respeitada, de ser apreciada durante a luz do dia, de amar e ser amada, de ser por fora quem eu sou por dentro. Esses direitos são meus e são delas, mas deviam ser deles também. O Brasil é o país que mais mata travesti no mundo. Só agora, em janeiro, já foi mais uma. E dessa vez criança. Imagina só ter a vida interrompida aos 13 anos de idade por culpa da ignorância alheia. Somos punidas por sermos livres, por não sermos homem. É indignante que 60 anos depois do meu assassinato, e eu digo assassinato porque eu não morri, a vida foi tirada de mim, foi roubada de mim. É indignante que 60 anos depois do meu assassinato as coisas continuem as mesmas. E o pior é que não existe castigo para quem comete esse crime. Eu não entendo como uma coisa tão bonita, livre, sensual como a feminilidade pode se tornar um fardo nocivo para quem a carrega. Uma pessoa faz mal para 210 milhões de habitantes publicamente, não é punida por isso. Enquanto isso, meia dúzia, se não menos, de viado lutando pelo direito de ser considerada gente, são executadas em via pública. Tá errado. Estão errados. Eu não quero saber dos interesses políticos deles. Eu não quero saber dos interesses religiosos deles.
Eles merecem respeito, é claro, mas tem que respeitar a gente também. Eu quero que as minhas meninas parem de morrer. Parem de ter a vida interrompida. Obrigado, eu sou o Dudu Gonzaga. Meu marido nasceu em Sergipe. Nasceu escravo. E assim como qualquer outro negro naquela época, ele não tinha direitos legais sobre a sua vida. E aí ele foi vendido para o major Antônio de Lacerda. E veio morar aqui em Santos. Aqui, ele foi cozinheiro e escravo de ganhos domésticos. Mas o meu marido, ele era tão inteligente, tão adorável, que o major deixou ele estudar com as filhas dele. E foi assim que o meu marido aprendeu a ler e a escrever. Na verdade, nós éramos semi-analfabetos. Nós sabíamos assinar o nosso nome, mas os brancos diziam que não. Depois de 8 anos de serviço, meu marido foi finalmente libertado. Assim que ele ficou livre, todos os dias tinha um preto na nossa porta pedindo a nossa ajuda. Depois de tantas pessoas que solicitaram a ajuda do meu marido, nós decidimos criar o Quilombo do Jabaquara. O Quilombo do Jabaquara serviu para salvar vidas. Você tá vendo essas joias? Essas joias, elas não eram para minha vaidade. Essas joias eram para ser usadas como moeda de troca, caso algum preto precisasse. Mas eu, uma mulher preta, usei as minhas joias para salvar a vida de um preto. Agora imagina outras mulheres que tiveram que fazer coisas bem piores para salvar a vida do nosso povo. Os brancos libertaram o nosso povo, deram a liberdade que era o nosso direito, mas onde nós íamos morar? Com que nós íamos trabalhar? Eu me pergunto, será que é por isso que a população negra habita os morros das grandes cidades? Será que é por isso que é difícil encontrar um negro em lugares de classe alta? Sabe, aquele quilombo salvou muitas vidas, mas existiram algumas vidas que nós não conseguimos salvar, ou que nós não conseguimos cuidar como a gente queria. Nós fomos cedo, Deus nos levou cedo e nós não conseguimos ver os nossos filhos crescer. Eu sei que eles eram filhos de pessoas influentes, mas você sabe, negro, mesmo com dinheiro, sofre nesse país. Mesmo hoje, no seu século, no século 21, o negro entra no restaurante e os donos, quem trabalha lá, às vezes o julga que ele não pode pagar. Existe uma medalha com o nome do meu marido. Uma medalha que entregam às pessoas que fazem os melhores feitos para os negros nesse país.
a medalha Quintino de Lacerda. Essa medalha não deixaria ele espantado. Mas o que eu tenho certeza que deixaria o meu marido perplexo é saber que ainda hoje o negro sofre nesse país. Você não me conhece, eu sou Maria Isidora, a mulher que estava ao lado de Quintino de Lacerda, no quilombo do Jabaquara. Mas, tudo bem. Se os feitos de um homem preto não estão nos livros, imagine de uma mulher preta.